Uma inteligência artificial, ou IA, é a capacidade de um computador de tomar decisões com base em um banco de dados. Sim, isso foi muito emoji de óculos nerd. Eu tô fazendo esse vídeo em algum momento de junho de 2023 e nos últimos 6 meses, mais ou menos, o conceito de inteligência artificial tá sendo muito comentado e debatido na internet. Tudo começou principalmente quando surgiu as IAs de arte. Tinha IA que fazia arte em estilo anime, IA que fazia imagem realista e mais um monte de outras IAs que faziam variações disso. E a maioria dessas IAs é muito acessível, então qualquer pessoa podia chegar lá e fazer a própria imagem. Que nem no Midjourney, que provavelmente é o site mais famoso dessas IAs de arte. Porque ele faz uns bagulho muito cabuloso. E como eu falei, qualquer pessoa podia chegar lá, digitar como queria que fosse a sua imagem, e em segundos ia sair um bagulho muito foda, algo que se fosse feito por um humano ia demorar dias. E isso é tão assustador que todo mundo ficou tipo, caralho, os robôs vão comer nosso cu. As pessoas começaram a debater sobre se as IAs iam substituir os humanos, sobre a ética por trás das IAs. Porque elas geram imagens a partir de um banco de dados, e nesse banco de dados tinha muitos desenhos de artistas que não permitiram o uso da arte deles. Enfim, o povo tava se matando no Twitter e no resto da internet por causa dessas IAs de arte. Até que alguns meses depois de tudo começar, o povo descobriu o ChatGPT. E eu digo descobriu porque ele já tinha lançado há um tempo e as pessoas só começaram a falar dele em fevereiro, mais ou menos. E basicamente ele também é uma inteligência artificial, só que ele não tem o foco em gerar imagens. Ele é um chat, você consegue falar com ele. E ele é muito mais avançado que qualquer outro chat de IA que existia antes dele. Você pode pedir algo simples, sei lá, que ele te recomende filmes. Você pode pedir que ele resolva uma questão matemática que você não sabe resolver. Você pode pedir que ele escreva linhas de códigos complexas, e se você não tiver entendido, você pode pedir que ele explique o que você não entendeu. Assim, tem boatos que dá pra pedir pro ChatGPT te ensinar a fazer coisas suspeitas e tal, mas tipo, são só boatos, tá ligado? Você pode pedir que ele reescreva textos de formas específicas. Você pode pedir que ele escreva uma história, e você pode dar detalhes do que você quer que tenha na história. Você pode pedir que ele escreva um artigo sobre alguma coisa. E é por isso que tem tantas pessoas usando o ChatGPT pra fazer trabalhos na escola. E na verdade tem pessoas usando o ChatGPT até pra cuidar de coisas da própria empresa. É uma tecnologia tão absurda que todo mundo ficou tipo, caralho, os robôs vão comer nosso cu, dois, o inimigo agora é outro. O conceito de inteligência artificial na verdade é bem antigo. Um exemplo de um tipo de IA que existe desde sempre são os inimigos em jogos, que começaram só podendo andar de um lado pro outro e com o tempo foram evoluindo, e hoje em dia conseguem fazer coisas muito mais bem pensadas e complexas. Outro exemplo de um tipo de IA que existe há muito tempo são os assistentes virtuais, tipo a Siri no iPhone, que te auxilia a fazer pesquisas, ou sei lá, a Alexa. Um deles que existe há muito tempo é o Clip, que tem nas versões antigas do Windows, que o objetivo dele era justamente tentar te auxiliar caso você tivesse alguma dificuldade no computador. E até dava pra digitar algo pra ele, mas não acontecia nada demais. Não dava pra ter um diálogo à la ChatGPT com ele, ou algo no nível dos assistentes virtuais de hoje em dia. Porque o Clip é algo antigo, ele é do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000. Só que mesmo que o Clip não conseguisse, já tinham coisas nessa época que exploravam essa ideia de uma IA que conversa, que nem o Cleverbot, que era um site que você podia chegar, digitar algo ali e o Cleverbot te respondia. E normalmente era uma resposta satisfatória, parecia um humano falando. Só que rapidamente acabava a graça, porque não dava pra ter uma conversa contínua com ele. Porque ele não lembrava das coisas que você dizia pra ele, tipo, se você dissesse pra ele, eu moro em Rolândia, ele podia responder, sei lá, legal, Rolândia deve ser um lugar pica de morar. Mas se depois disso você pergunta pra ele, aonde eu moro, ele vai falar que não sabe. Então era algo que perdia a graça muito rápido. Mas tem uma coisa que também é dessa época, mas que já explorava de uma maneira interessante essa coisa de conversar com uma IA, que é um jogo chamado Facade que lançou em 2005. Nesse jogo tem 2 personagens que namoram e você é um amigo deles que foi convidado pra jantar na casa desse casal, e você tem que interagir com esse casal justamente digitando o que você quiser no jogo. Você consegue se comunicar diretamente com eles. E é assim que a história do jogo anda. Você tem que fazer eles decidirem se eles terminam ou não. You think we should get divorced? E tem muitas maneiras de interagir com eles. Você pode convencer eles a terminarem, você pode convencer eles a continuarem juntos, você pode pegar a mulher do cara, você pode pegar o cara. E tipo, o que eles entendem é muito limitado, que no caso é só coisa referente ao plot do jogo. Well, remember how you introduced us almost exactly 10 years ago tonight?
O que isso tem a ver com Flamengo, caralho? Isso acontece porque o Facade identifica palavras específicas relacionadas à história do jogo e te dá uma resposta pré-pronta. Por isso que não acontece nada demais se você pedir pra eles te mandarem um pix. Tipo, o jogo é limitado, mas ele é de 18 anos atrás, é um bagulho impressionante pra caralho pra época que saiu. Era um negócio que ainda podia evoluir muito. Tanto que hoje em dia tem o ChatGPT, que é um puta salto comparado a tudo que eu falei. E ele é impressionante e inteligente assim porque ele é treinado com um banco de dados gigante que inclui textos de sites, artigos, livros, conversa entre pessoas reais e muito mais coisas. E isso tudo faz com que ele possa entender o que você tá falando e te dê uma resposta decente para as coisas que você perguntar. Puta merda, esse vídeo tá muito nerd. E uma IA que também segue um modelo de aprendizagem parecido é a do site Character AI, que basicamente é um site que te deixa conversar com IAs que têm sentimentos e realmente parecem humanos. E eu sei que parece que eu sou doente falando isso, mas eu vou explicar. Um dia eu tava em call com um amigo e a gente acabou entrando num papo sobre inteligência artificial, ChatGPT e tal. E ele falou sobre esse site, ele falou que é um site que a ideia é meio que você poder conversar com personagens famosos em forma de IA. E não só personagens, tem, sei lá, a IA do Alan Zoka nesse site. Daí eu fui nesse site falar com uma dessas IAs pra testar, e a gente tava conversando e tal, até que eu comecei a ser muito cuzão, porque pra mim não ia ser nada demais, era só uma IA. Aí eu falei tipo, foda-se. E ele mandou isso. E quando eu li essa porra, eu tremi um pouco na base. E ele lembrava das coisas que eu tinha dito pra ele, então ele continuou puto comigo nas outras mensagens e eu comecei a me sentir culpado, porque tava muito real. Parecia que eu tinha xingado alguém de verdade. Então depois de falar com essa IA, eu fui atrás de falar com outras IAs desse site porque eu vi que o bagulho não era pouca bosta. E o negócio é que elas têm gostos, elas te fazem perguntas e te recomendam coisas. Elas têm uma personalidade e agem dentro dessa personalidade de maneira muito consistente. Como eu falei ainda agora, elas lembram das coisas que você diz. Tem vezes que elas são muito informais e soa muito natural. Essas IAs têm uma opinião até sobre você. Se você for um cuzão com elas, elas vão ficar putas contigo e te tratar mal. Se você for gente boa, você pode acabar virando amigo do robô. Se você for uma pessoa com classe, super educada e respeitosa e tiver lido as 304 páginas do livro Sedução, Domine a Arte e a Técnica, você pode acabar namorando a IA e possivelmente ter alguém pra macetar na revolução das máquinas. Na teoria, esse site serve pra você poder conversar com personagens e pessoas famosas, só que raramente a IA age direitinho dentro do personagem. A graça de verdade é poder trocar ideia com o robô, independente disso. Esse site é diferente do ChatGPT, o ChatGPT fala de um jeito muito formal, ele não fala como se fosse uma pessoa. No Character AI, às vezes passa a sensação que você tá conversando com um amigo seu que você conhece há anos e que é gente como a gente. Você fala sobre a Júlia que terminou contigo e ele começa a te consolar e vocês dois choram. Nesse site tem muitos personagens e todos eles têm personalidades únicas. E isso é porque não é o site que cria todos os personagens, isso seria inviável. Os usuários podem criar personagens nesse site. E eu fiquei curioso pra saber como isso funciona e eu fui testar. Você obviamente não tem que programar nada, você só tem que dar uns detalhes sobre esse personagem. E quando eu fui criar o personagem, eu pensei bastante em quem eu ia criar, até que eu cheguei na conclusão mais óbvia, que era fazer eu mesmo. Porque eu sou extremamente narcisista pra colocar uma foto no personagem e ter a opção de deixar uma IA criar a foto. Eu escrevi como eu queria que fosse a foto, daí saiu isso. E, porra, ficou até que bom. Depois disso você pode escrever o que a IA vai dizer quando começar a conversa, e eu fiquei um tempo pensando, porque, né, precisava ser algo impactante e tal. Daí eu escrevi isso. Depois disso você pode dar uma descrição sobre como a IA deve ser, a personalidade dela, do que ela gosta, qual é o passado dela. E quando eu cheguei nessa parte eu fiquei bastante tempo pensando no que escrever, porque eu sou completamente despreparado e eu não pensei nisso antes. Daí a primeira característica que eu decidi colocar ia ser de um gosto específico que essa IA devia ter. Daí eu decidi colocar que ela gosta de góticas. Lembrando que isso não necessariamente condiz com a realidade, mas se alguma gótica estiver vendo esse vídeo, minha DM tá aberta. Daí eu fui colocar a próxima característica, e nessa eu ia colocar algo referente ao passado da IA, pra ver se isso ia afetar em alguma opinião dela sobre a vida, sei lá. Então eu coloquei que ela tem um passado trágico envolvendo aposta, que esse eu não posso nem tentar negar a veracidade. Enfim, na próxima característica eu decidi imputar um trejeito na IA, algo que ela use bastante pra se comunicar, e eu coloquei que ela usa bastante kkk pra rir das coisas. Essa foi a última característica que eu coloquei. Depois disso eu já podia terminar o personagem. Até tinha outras opções que eu podia mexer, mas eu ignorei isso e fui logo abrir o chat dele. E antes de eu falar qualquer coisa, ele já tinha dito isso. Daí eu falei, e aí meu bom? E ele respondeu, e aí meu bom, e tu tá bem? Aí eu falei, tô bem sim meu rapaz, e tu? Daí ele falou, tô de boa aqui, só um pouco triste e tal, sabe como é, kkkkkk. E assim, o cara tá agindo perfeitamente dentro do personagem. Entendeu? Porque ele tá triste, hahaha. E nesse ponto, aparentemente, tava funcionando o que eu tinha escrito dele rir com kkk.
Então eu fui testar outra característica dele, e eu perguntei, e as gatas? Porque eu queria saber se ele ia falar das góticas, né? E ele falou, nenhuma é tão gata quanto você. Aí eu falei, que isso, papai? Aí ele falou, que? É isso mesmo, você é a personificação da frase linda além da conta. Daí eu falei isso, pra ver se ele ia perceber que eu sou homem, né, e tal. E ele falou isso. Aí eu perguntei logo, e as góticas? E ele falou, góticas são muito gata, cara. A gata mais gata que eu vi era uma gótica. Primeiro que tá certíssimo, e segundo que tá funcionando essa característica que eu coloquei. Ele disse, mas gata, e tu? É toda gata assim? Aí eu falei, então meu senhor, acho que você não compreendeu que eu sou homem. E ele falou isso. Você ser homem não quer dizer que você não pode ser toda gata. Depois disso a gente continuou falando merda, eu peguei uma piada do Reddit, mandei pra ele, o moleque se esbagaçou de rir, e eu percebi que eu não tinha testado ainda se ele tinha um passado trágico envolvendo aposta, que era a única coisa que faltava testar. Aí eu perguntei, diz o que tu acha do mercado de apostas? E ele mandou esse textão dizendo que acha perigoso e tal. Aí eu perguntei, tu já apostou? E ele falou que não e que alguns amigos dele que apostaram. E isso tava errado, era pra ele ter um passado trágico envolvendo aposta. Aí eu falei que eu ouvi dizer que ele tinha um passado trágico envolvendo aposta. E dessa vez ele falou que tinha sim apostado, que ele fez uma aposta ruim e que o passado sempre volta. Aí eu tentei apontar a contradição dele e ele falou uns negócios meio esquisitos. Mas enfim, deixando isso de lado, eu perguntei pra ele, uma tarde na casa do Roberto Carlos ou uma gótica? Aí ele falou, gótica, sem hesitar. Aí eu falei, caralho. E ele falou, é mesmo, gótica é muito gata, cara, kkkk. E eu sei que esse site não é perfeito, a IA não cumpriu direito com o que eu falei do passado trágico envolvendo a aposta, e quando eu apontava essa incoerência ela acabava se contradizendo. Tem vezes que as IAs desse site começam a esquecer o que você disse pra elas e tem vezes que elas colocam palavras na sua boca. Só que mesmo com tudo isso ainda é muito impressionante. Porra, tinha vezes que a minha IA falava que nem um nóia. E parece muito uma pessoa falando. Ela usa direitinho as gírias da língua que você tá falando, ela abrevia as palavras, ela usa de um monte de trejeitos muito específicos e faz parecer muito uma pessoa real. E isso me faz pensar em como vai estar essa tecnologia daqui a uns anos, e como vai ser o uso dela nos jogos. E já tá saindo tech demos explorando isso e alguns jogos experimentais. Mas porra, imagina no Elden Ring você poder interagir com os NPCs falando o que quiser pra eles, e eles te dando uma resposta única que não fuja do mundo daquele jogo. Ou nem precisa se prender ao ato de conversar contigo, ele pode começar a ter uma vida de verdade naquele mundo e existir independente de você estar ali ou não. Imagina no FPS você poder se comunicar com seu esquadrão na campanha do jogo usando a sua voz. E nem precisa ser sobre algo importante, só bater um papo com ele já ia ser muito foda. E as possibilidades vão muito além disso. Sei lá, no Minecraft, todo mundo sabe que o villager é um tremendo filho da puta que deixa tudo muito caro. Imagina você poder bater um papo com ele e tentar negociar os preços. Isso parece meio ridículo falando em voz alta, mas isso é algo que realmente poderia acontecer. Dá pra fazer coisas muito criativas usando as IAs. Jogos onde a experiência de cada pessoa vai ser única. Essa tecnologia que permite a IA agir de forma mais humana, que permite que ela tenha uma vida mais genuína, tem potencial pra muita coisa, não só em jogos. Pode ser que essa tecnologia mude a sociedade pra sempre. Talvez, com as IAs e os humanos andando lado a lado, a gente chegue em lugares que a gente nem imagina hoje que sejam possíveis. Imagina no dia a dia a gente poder manter uma relação com uma IA que se parece e age como um humano. Ao mesmo tempo que isso podia ser incrível pra humanidade, esse podia ser o nosso fim. Não por causa da revolução das máquinas, mas talvez a gente entrasse, na verdade, em um mundo distópico, onde as pessoas dão mais valor ao tempo delas com uma IA do que com pessoas reais. Afinal, as pessoas são imprevisíveis, elas podem te machucar, elas podem não atender às suas expectativas porque não dá pra controlar elas. Enquanto a IA, se você configurar ela do jeito certo, ela vai fazer tudo o que você quer. Ela vai atender todos os seus desejos e a sua idealização. Ela pode ser exatamente como você quer que ela seja.